Então, vamos falar sobre organização. É rapidinho, só para não ficar perturbando, mas acho importante falar. Se você gravou em casa ou se você grava no seu estúdio para mandar para outros estúdios mixarem, toma um pouco de cuidado com a organização, principalmente na hora de nomear as tracks, tá? Como eu não mexo mais no Reaper tem muitos anos, eu exportei isso aqui de lá, todos os nomes vieram assim, nome da banda, nome da música e esse número que, sei lá, o que era, o take, não sei. E aí vieram assim, é muito ruim. Só que como eu tinha gravado isso aqui há vários anos, 7 anos, eu sabia o que que era o que. Tá vendo aqui, né, no clipe. Então foi fácil de ouvir e no olho mesmo a gente reconhece o que, que, é o que são as coisas e fácil de nomear. Mas se você faz isso, se você trabalha com isso, se você quer trabalhar com isso, é muito importante você exportar com o nome correto das trilhas, né? Dizer o que é bumbo mesmo, o que é caixa, caixa sample, esteira, hi-hat, surdo, over, blá 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 blá. Não precisa ser um nome muito grande, ou chamar de guitarra do fulano, guitarra do outro cara. Isso aí não interessa qual que é. Põe guitarra um, 2, ou guitarra refrão, verso, ou guitarra principal, guitarra resposta. E aí fica muito mais fácil para todo mundo identificar automaticamente o que é. E quem recebe poder organizar com mais facilidade. Nomes muito compridos fica ruim demais a gente bater o olho e saber o que, que é. Ou então, se você recebeu o arquivo muito bagunçado, e isso é meio comum, e graças a Deus nunca mais veio assim também, porque eu estou trabalhando com uma quantidade menor de gente assim, vindo de estúdio, de produtor, então sempre vem mais organizado. Eu te sugiro quando receber bagunçado, de você nomear com mais facilidade. Por exemplo, aqui está bumbo low, é porque tinham dois bumbos, né? Tinha o low e esse high. Imagino que o low era o de fora e o high era o microfone de dentro. Aí o de dentro eu ouvi, não gostei e escondi ele aqui. Eu costumo esconder, dar o hide aqui, o mutar, inativar, porque eles ficam guardados aqui e não é raro acontecer o seguinte, quando eu pego e monto as trilhas e alguma track para mim parece completamente inútil ou sem sentido ou muito bagunçada ou fora do tempo ou está atrapalhando a música, eu, eu, eu deixo ela inativa e tiro fora daqui do meio, porque vai atrapalhar meu fluxo, ela atrapalha meu raciocínio. Então, se está me atrapalhando, eu que posso controlar os volumes entre elas, posso escolher em onde é que ela vai ficar, que sou o cara que está mixando, imagina quem está ouvindo. Aquela fonte, aquela trilha, aquele elemento vai estar atrapalhando quem está ouvindo, vai jogar contra o time, né? E aí eu pego e tiro mesmo, cara. Eu realmente a minha primeira reação é dizer não quero ouvir isso e tiro. Tá no meio do caminho do sentimento que a música quer passar. Então não é raro o cliente, o artista dizer, cara, você está esquecendo, cadê aquele solo? Tá muito baixo, você apagou, você mutou. E aí foi isso mesmo que aconteceu, porque aquele solo, aquele ovinho, aquela meia lua, aquela panderola, não sei o que lá, um teclado synth que passa por cima do baixo, sei lá. Ele tá atrapalhando mesmo, então eu tirei. Só que às vezes o artista faz questão daquilo, então eu só venho aqui e habilito. E aí, claro, quem manda é o artista, a visão, isso aqui é a arte dele, ele compôs, ele criou. Eu não estou criticando, estou falando só o que acontece. Então o artista ele sabe o que ele está fazendo. E muitas vezes ele está correto, às vezes foi só eu que não entendi. E aí quando ele explica, quando ele mostra a necessidade, aí tu vai olhar com mais cuidado, mais carinho para aquele elemento lá e vai descobrir um caminho para ele, um lugar em que ele deva ficar. É, Tá, esse eu aqui é só o talkback aqui do microfone. Bumbo caixa, caixa sample, que é realmente um sample, só para fortalecer aqui um pedaço, a gente vai ver isso com calma. A esteira, e aí você vê aqui a dinâmica, né? Como varia muito. Bem aqui, ó, na caixa principal também varia muito, e por isso que eu botei esse sample aqui para ajudar justamente nesse pedaço, que é uma hora que o batera vai pro chimbal e na caixa. Aí ele fraquejou na caixa, tudo bem, não tem problema. A mesma coisa acontece aqui. Aí eu aproveitei e coloquei um efeito aqui, mas a gente vai ver isso com calma.
hi-hat, tom, um surdo, over, e que nesse caso específico nem é exatamente o over LR, ouvindo você percebe que um é over e o outro é alguma coisa, mas aí eu tratei como se fosse um over. Eu tentei equilibrar ali para dar uma espacialidade no som e não tem um rum de sala, né? Na época não tinha mesmo. Um baixo, e aqui eu tinha três possibilidades de baixo. Um baixo clean, totalmente clean, direto na placa. Esse baixo aqui eu acho que era no Sansamp, não, era no amplificador. E o outro é no Sansamp, eu acho que eu usei o do Sansamp, que está bem distorcido. As guitarras. Estava falando de organização, acabei entrando nas tracks. Então, desculpa, deixa eu voltar um pouco. Tem uma coisa que é muito importante quando você vai organizar a sua mix, é fazer com que ela tenha uma ordem cronológica. Pelo menos para mim funciona muito bem. As partes principais em cima e aí os detalhes vêm embaixo. E os detalhes vêm numa ordem cronológica conforme eles vão aparecendo na mixagem. Eu acho que é muito mais fácil essa leitura. E é o que eu sugiro então para vocês. Né? Você tem aqui as guitarras principais e aí ele vai descendo aqui os detalhes. A mesma coisa aqui, ó, vai detalhes e a parte que acontece por último vai ficando por último. É muito mais fácil de se localizar, né? Visualizar. Eu gosto de trabalhar com os versos separados do refrão. Não é sempre que precisa também, mas quando o refrão é diferente do verso, aí é lógico que vai ser trabalhado separado, para mim, né? Quando o refrão é diferente do verso, é muito diferente. Que é esse caso aqui, que ele canta o refrão todo em falsete. Essas vozes aqui eram os backings, vamos dizer que fossem metade disso daqui. E aí depois eu vou explicar com calma, mas por exemplo, é como se fosse três, aí três aqui, três aqui. O que eu fiz foi pegar esses três, jogar pra cá, mais três, jogar pra cá. Então aí soma todo mundo. Eu não me lembro, acho que foi isso. E aí você vai ter muito, como é a mesma coisa, cantada aqui, 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 e ainda assim são diferentes. Então somou muito mais vozes, foi o dobro, triplo de vozes, sei lá. E já está em LR, né? Então tem muito mais ainda. O certo era eu pegar isso aqui tudo, e eu posso fazer isso quando chegar a hora, e transformar num canal só. Jogar para cá pro bus em que eles estão ligados, e gerar um LR só. Não sei porque eu não fiz isso. Mas enfim, isso aqui é resultado de várias somas já, então a gente pode fazer isso no momento para a gente ver o que é, como é que é. E acho que de organização, eu já tinha feito esse vídeo, né? E tinha ficado melhor, só que o som tá baixo, tava baixo. Mas eu acho que é basicamente isso, cara. Muito cuidado também. Eu acho que é importante também, aqui falando já um pouco de game stage, não vou falar muito porque quando fala muito fala besteira, né? Eu tento manter tudo muito próximo do zero aqui. Muito próximo do zero mesmo. O que é legal de variar, legal não é? Quando você precisa, você mexe aqui no clip gain. Porque essa aqui é a entrada, é a fonte do teu sinal. Então, se tá batendo muito alto aqui, você pode baixar aqui, você vai prejudicar a tua percepção do teu estágio de ganho, da tua relação de sinal, tipo assim, desde a fonte até chegar no fader. Então, se você deixa a maior parte dos seus faders no zero, você tem uma boa noção de você tem uma melhor visão de como está acontecendo o seu estágio de ganho dentro de cada estágio. Deixa eu tentar explicar isso de uma maneira melhor, ficou bagunçado. Vamos lá. Depois que está gravado dentro do sistema, isso aqui é como se fosse a fita, tá? Como se fosse a fita, como se fosse o instrumento tocando. É o trim, é a entrada da tua mesa. O sinal entra aqui e aí ele percorre aqui os inserts, né, o espaço onde ficam os plugins, e cada plugin tem uma entrada de som, entrada e saída, como ele entra e como ele sai. Como ele entra aqui, vamos dizer assim, se ele entrasse aqui batendo no menos 6, ele já ia sair batendo, por exemplo, digamos, no menos 10, porque ele perdeu aqui energia, tá? E aí o que, é que eu deveria fazer? Deveria dar uma compensada para que o sinal que entra é o mesmo sinal
seja o mesmo sinal que saia, entendeu? E aí ele vai entrar aqui no gate com uma quantidade de energia que aí já seria a mesma que veio da, daqui do clipe, que é a sua fonte original. Tá dando para entender, né? E aí você vai preservar o mesmo sinal entrando aqui no seu compressor ou qualquer outro e tentando fazer com que o sinal seja o mesmo no sentido de equilíbrio, sabe? No sentido de que tu olhe para aquilo e não seja um volume mascarado que vem de algum lugar que você não sabe de onde é e está clipando em algum lugar onde você não sabe onde é e você acha que aquele plugin melhorou o som, mas na verdade ele só aumentou o volume. E aí você tem um controle final de saída aqui. Esse aqui é a saída que vai para o teu LR, tá? E essa aqui é a que chega no teu sistema. Isso parece bobagem, mas demora muito tempo. Se você não sabe, demora muito tempo até você se tocar do quanto que é importante. Já está um tempão que eu estou falando aqui, né? 11 minutos. Só mais uma última coisa aqui. Sobre a organização. Para fechar. Depois a gente vai para som. A bateria é como eu costumo fazer. Tá? Toda a bateria ela vai para um bus. Drum bus. Aí vai entrar aqui no meu bus que vai para o meu monitor. As guitarras também. Guitarra, tudo aqui de guitarra vai para um bus que vai para o meu monitor. Tá? É a mesma coisa aqui, as vozes, etc. Todo mundo. Tem uns detalhes que eu vou explicar lá para frente com calma. Esse monitor, que eu chamo de monitor, por exemplo, backing vocal vai tudo também aqui para esse bus BV de backing vocal, monitor. Esse monitor não é o meu master LR que volta para eu ouvir. Esse monitor é um auxiliar em que ele recebe tudo isso aqui. Nesse meu auxiliar eu consigo baixar ele aqui para não clipar. Ele é como se fosse uma premix. É a minha mix na verdade. Tá? E ela vai alimentar um outro canal que vai ser o canal onde vai se escrever a música, que é esse aqui que eu vou dar o REC e vai dar o famoso print, né? Ele vai escrever como se fosse a fita escrevendo, né, no final. E aí eu tenho um controle maior do que aí quando eu der a exportar ou der o bounce vai ser direto daqui, não vai ser daqui. Então o processamento é muito menor, eu tenho um controle melhor eu consigo ver, consigo dar os fade in, fade out. Se for uma música só, a master já fica mais fácil de fazer no próprio projeto, não teria que abrir um outro projeto para fazer e tal. Já fica tudo por aqui, eu consigo controlar melhor por aqui. Então, resumindo, só para encerrar essa parte, já está quase 15 minutos. Você tem o bumbo e os outros elementos todos vai para um bus e esse bus joga lá para o monitor, tá? Que é o que eu uso, que é o que a gente consegue controlar na hora de dar o print, de exportar e tudo mais. Aí cada bus a gente joga outras coisas dentro do bus aqui, mas a gente vai ver isso aí, tá?